Fechem os mercados. Fechem os mercados. Vamos cuidar do nosso. Vamos cuidar do nosso, das nossas situações. Os demais que cuidem de si com aquilo que eles têm. Isso é uma medida protecionista. Né? Não vamos mais exportar os nossos produtos, também não vamos mais comprar produtos de mais ninguém. Isso também é uma medida protecionista, de proteção do seu mercado e da indústria nacional. Existem inúmeras nuances, né? O seu professor de economia pode saber muito melhor do que eu. Existem inúmeras nuances que nos levam a crer que políticas econômicas, micro e macroeconômicas de proteção do seu mercado até sejam interessantes. Mas no âmbito e do ponto de vista da OMC, daquele órgão instaurado para a liberalização do comércio, para o fluxo de mercadorias, o fluxo migratório de mercadorias num contexto pós-guerra, para que todos os países se equilibrem e cresçam, medidas protecionistas não são bem-vindas. E então o processo se instaura. Muito bem, no final desse processo uma sentença, que pode ser um embargo econômico, dizendo, olha, determinado país não pode mais adotar esse tipo de medida de comércio internacional. Ora, e daí? Vamos pegar um exemplo norte-americano. Um exemplo norte-americano de uma economia extremamente forte, os Estados Unidos, ou então uma economia forte da União Europeia, que responde como uma nação, portanto uma organização com uma política única de comércio, pode chegar e dizer para o OMC, olha, tudo bem, você está dizendo que eu tenho que agir de determinada forma, mas eu acho que eu devo agir de forma diferente. Dei um exemplo num vídeo anterior do Brasil, que mesmo com o embargo econômico da ONU com relação ao Irã, continua tendo relações comerciais com o Irã. Quer dizer, esse fórum jurídico, essa corte internacional do comércio, ela pode ser questionada sobre a sua efetividade. E cada vez mais a OMC, no contexto atual mundial, em que ideologias políticas, econômicas, de nacionalismo e de isolamento comercial e de isolamento das nações, ainda mais neste momento, são muito questionadas, então a OMC começa a ser questionada também. Afinal de contas, é levado ao órgão um processo, uma questão econômica, uma má relação entre as nações, é dada uma sentença e de que vale? Não vale absolutamente de nada. Os países fazem o que querem e o que bem entendem, pela soberania, pelo seu comércio, pela sua força. Isso é um grande debate, um debate inclusive que outros livros eles nos trazem, como esse livro aqui, Subsídios na OMC, do Felipe Nagelreis. Ele vai contar toda a história do subsídio do algodão, que é muito interessante. O Brasil é próspero na OMC. No âmbito desse fórum, desse tribunal, foram inúmeras as vezes em que o Brasil levou situações lá na OMC e disse, olha, eu estou sendo prejudicado por determinada nação, e em sua grande maioria os Estados Unidos e a União Europeia, e dizendo, olha, eu estou sendo prejudicado na questão do algodão, na questão do açúcar, na questão da laranja, na questão do aço, e a OMC disse, olha, o Brasil tem razão, então embargos econômicos para os Estados Unidos, embargos econômicos para a União Europeia, embargos econômicos para a China. E de que vale? Absolutamente de nada, porque são países mais fortes, mais enriquecidos, mais pujantes. Então a OMC começa a deflagrar uma certa fraqueza, né? Esse órgão jurídico internacional talvez não tenha a mesma força de um órgão jurídico como nós temos no âmbito do direito. Talvez em razão da natureza jurídica das relações comerciais no âmbito do direito internacional e no âmbito da esfera internacional. Então é uma reflexão. Esse locus de estudo do direito das relações comerciais internacionais, ele é maravilhoso, ele é interdisciplinar, ele requer da gente um conhecimento de economia e um conhecimento de direito que vai além das relações micro, das relações de direito civil, de direito penal, de direito comercial. Ele vai além, ele nos leva à reflexão sobre a diplomacia, sobre a horizontalidade, sobre a questão de cooperação, de colaboração, sobre a gente tem que entender um pouco de sociologia, de política, e esse é um ramo maravilhoso. Eu particularmente gosto
gosto muito, espero ter contribuído muito com vocês, quer dizer, não muito, que eu sei que tudo é muito rápido, né? Mas espero ter contribuído um pouco para vocês, ter demonstrado e ter podido conversar um pouco, e fico à disposição de todos para que a gente possa desenvolver um pouco mais. Procurem aí pela internet sobre os meus escritos, sobre as minhas publicações, deem uma olhada, e foi um prazer imenso conversar um pouquinho sobre o comércio internacional, sobre a OMC, sobre o órgão de solução de controvérsias, e jogar lá a pimentinha dizendo, olha, será que esse processo no âmbito do OMC, ele é eficaz, ele é efetivo? Será que o que vale mesmo não é a força econômica das outras nações, das grandes nações? Será que a OMC tem mesmo cumprido o seu papel de ser o grande fórum, o grande tribunal comercial internacional? A gente pode desenvolver um pouco mais para frente. Boas aulas aí, fiquem com Deus, se cuidem e muito obrigado.